Imagine você um documentário que segue a trajetória de um serial killer por quase 20 anos, desde a década de 90 até cerca ali de 2010, esse assassino matando diferentes pessoas de diferentes formas e, ao que tudo indica, de maneira ritualística, brutal, mortes assim, uma pior do que a outra. Só que no caso é um falso documentário, sim, é um documentário ali de ficção. Não que na vida real isso não exista, porque existe pra caramba, a gente sabe disso, mas em Strange Harvest eles fazem isso de uma forma que a pessoa que é muito desavisada inicialmente pode até acreditar, inicialmente. Mas e como filme ali, e como falso documentário como um todo? E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje para a gente falar sobre o falso documentário Mockumentary Strange Harvest de 2024, um filme recente, dirigido e escrito pelo cineasta Stuart Ortiz, que ganhou uma certa viralizada aí um tempo, esse Strange Harvest, justamente porque essa estética, esse formato documental que ele tem, ali mesmo sendo falso, né? Mas as imagens que ele vai criando, os momentos, as mortes, né? Aqui a gente tá falando de um grafismo, tá? O negócio é gráfico, você tem sangue, gore, né? Você tem o serial killer mascarado com a máscara esquisita, torta. Então, todos esses elementos, todas essas imagens estáticas, né? E não só isso, né? Quando botam em certas redes sociais ali, botam uns 30 segundinhos, um minutinho ali do filme, o povo já começa a teorizar em cima, e foi isso que trouxe uma certa repercussão para esse Strange Harvest. Mas eu quero falar um pouco sobre esse filme aqui e a gente vai analisar através da minha perspectiva se é um bom filme ou não. Eu já te adianto que ele sim tem coisas interessantes, mas também tem ali várias imperfeições. E eu te convido agora a duas coisas rapidinho. Primeiro, me siga lá no Instagram para mais conteúdo original, né, que eu não trago aqui pro YouTube. Tá lá no Instagram, @LucasTHMaia, caso você ainda não me siga, e seja membro do Refúgio Cult para você ter aí, né, se juntar à nossa comunidade, ter momentos das lives dos membros que a gente conversa muito mais sobre tudo, um pouco mais, além dos conteúdos, né, exclusivos e adiantados para os membros. Se você puder e quiser ajudar ainda mais e fazer parte mais ainda da comunidade, link aqui na descrição. Em 1993, na Floresta Nacional de San Bernardino, nos Estados Unidos, uma moça é achada nessa floresta ali, desmembrada, um crime extremamente brutal, tá? Em 2010, né, muitos anos depois, uma família é encontrada, né, na casa ali, a menininha, o pai e a mãe, sentados numa mesa ali, numa posição em que eles estavam como se fosse venerando, orando, com as pernas enfiadas em balde até todo o seu sangue, né, ser tirado dos seus corpos ali, chegando no topo do balde. A gente vai vendo ali, através da narração de dois policiais que estiveram nessa investigação, desse caso, desse serial killer, conhecido como Mr. Shiny, Sr. Shiny, né, com elementos ali nessas cenas de crime de ritual, né? Usando às vezes sangue, às vezes tinta, às vezes até batom em vítima que era mulher, por exemplo. Ele fazia ali um símbolo que era um triângulo, que tinha pontos, que a polícia durante muito tempo não entendeu da onde era esse diabo desse símbolo, mas tudo ali queria indicar que sim, fazia parte de um ritual ali que era seguido por esse indivíduo, por esse serial killer conhecido como Mr. Shiny. A polícia então começa a receber, nesse intervalo de tempo da década de 90 até 2010, né, cartas
bem estranhas, bem enigmáticas, num esquema ali meio charada, sabe? Coisa rimando e tal, ameaçando que novas vítimas iriam acontecer. E elas acontecem e acontecem aos montes, né? E aí, de novo, né, pela perspectiva dos dois policiais, né, um homem e uma mulher que tiveram envolvidos, que tiveram a carreira e a vida bastante impactadas com esse caso e deixando claro desde o início desse falso documentário, desse filme, né, que várias perguntas ficaram no ar. Até hoje era um caso bastante nebuloso para eles, né? Seja o modus operandi do psicopata, como ele fazia, como ele matava, os seus objetivos, era uma coisa gratuita, era uma maluquice da cabeça dele, tinha algo além disso, e o filme ele dá ali alguns vestígios, alguns requisitos, algumas cenas e elementos, né, que aí a gente pode interpretar para vários lados, e isso eu vou deixar para comentar um pouco melhor, claro, na parte com spoilers. Vou te falar que a escolha do Stuart Ortiz, né, o diretor, e fazer esse filme nesse formato, né, nessa coisa de falso documentário e tal, é acertada e funciona na maior parte do tempo, tá? Eles conseguem emular demais essa coisa do falso documentário, por isso que eu falei do documentário, perdão. Por isso que eu falei que algumas pessoas que vão desavisadas ali, talvez nos primeiros 10, 15, até 20 minutos, vão achar que é um documentário real, né? Porque a montagem, a edição, né, entrevistas, imagem de arquivo, uns vídeos ali amadores, né, e aí você tem os policiais, as testemunhas ali falando, né, os atores falando de uma forma e com um texto muito padronizado desse tipo de documentário. Porém, começa, não que isso seja algo totalmente negativo, porque é difícil você sustentar uma coisa 100%, vamos fingir 100% que é documentário, as pessoas não vão descobrir. Não, é até perigoso isso. E na era da internet, você sabe que, né, com estalar de dedo, você descobre se é falso, se é verdadeiro. Mas pelo próprio texto, por algumas atuações, tem algumas entrevistas ali, os protagonistas, entre aspas, e os investigadores que estão falando, eles até seguram bem. Na maior parte do tempo, eles é que estão falando ali. Agora, tem algumas entrevistas, tem alguns outros personagens que são muito mais caricatos, que aí a atuação falta ali um pouco, né, um certo refinamento nesse sentido da naturalidade, da crueza, se bem que tem uns personagens da vida real aí que você vê falando, você vê conversando, que não sabe nem conversar direito, você pensa, não é possível, isso é um ator contratado, mas não, a pessoa é daquele jeito. Mas o filme, de vez em quando, transparece isso e, né, a partir de certo momento, esse elemento do realismo, da naturalidade, ele fica bem mais manjado. Porém, ainda trazendo para essa coisa de imagens ali, supostamente de câmera de vigilância ou de imagens da polícia ali, fotos feitas pela polícia, é que nos momentos dos ataques do serial killer ou do pós, né, a maioria é o corpo que já é encontrado. Então a forma, o estado que esse corpo é encontrado, eles não economizam, né? A direção mostra detalhes e mostra ali coisa para lá, coisa para cá, os métodos que é feito, né? Você vai ver uma pessoa pendurada com as costas toda aberta, você vai ver né, o negócio da família lá, ele sentado e o balde cheio de sangue, entre outras coisas. O que eu acho que eu bato palma para esse filme, que eu vou te falar que aí ia ser tenso, é que tem, em um certo ponto, que eles falam ali de um cachorro que acaba sendo vítima desse cara e eles censuram, tá? O bichinho ali é censurado, ou seja, mostra a torta e a direita, pode mostrar, agora o bichinho eles têm esse cuidado e eu vou te falar que pra mim é um ponto de vantagem, porque ia ser tenso. A narrativa, essa história, essa investigação, quem é esse serial killer, o que ele vai fazer, qual que vai ser o próximo passo, a próxima vítima, me deixou intrigado, principalmente na primeira metade. O filme vai construindo uma parede de mistério, onde vai colocando tijolinho por tijolinho, porque tem que administrar a atenção, né? Tem que segurar o público, e ele consegue fazer isso, tá?
Mas eu confesso que a partir da segunda metade, mesmo a gente tendo, né, momentos ali impactantes, chocantes, coisa e tal, isso vai se cansando um pouco. Seja a narrativa dos dois policiais ali, né, eles narrando ali o que aconteceu, uma certa repetição, sabe, ali, os momentos, beleza, são mortes diferentes, em locais diferentes, de método diferente, mas parece que eles prezaram muito mais pela quantidade mesmo. Ó, vamos entregar várias mortes, vários momentos ali. E em certo ponto, eu acho que eles priorizam isso demais e se esquecem em desenvolver um pouco mais o background da investigação, dos envolvidos, né, dos elementos ali. Você tem várias citações, negócio de seita, negócio cósmico, etc, etc. Mas o adentrar disso, o trazer, né, o investigar mais esses elementos, né, e trazer material em cima dessa premissa que fica muito mais na superficialidade da premissa inicial. Então eu acho que o filme, no desenvolvimento desse suposto documentário, ele fica preso, ele fica um pouco ali estagnado dentro da própria proposta e dos próprios elementos e do próprio formato ali que ele estabelece. É tipo aqueles filmes, séries e tal, que a preparação é muita, é demais, é até um pouco excessiva, mas na hora de botar as cartas na mesa, o negócio fica meio vazio, fica meio, tá, é isso. É isso. Então, esse filme, ao subir dos créditos, eu tive um pouco essa sensação. Mas, como eu disse, Strange Harvest tem sim suas qualidades. Ele, né, começa a respirar ali com um fôlego de sobra. E como um filme de terror, porque acima de tudo a gente tem que lembrar que é um filme de terror, ele entrega ali a questão horripilante da coisa e brutal ali, porque ele quer claramente impactar o público, né? Ele consegue fazer isso de uma maneira competente, entregando bons momentos, uma premissa, pelo menos, curiosa, e um assassino, um serial killer, que até certo ponto ele consegue dar uma geladinha na espinha, tá? Queria ter até mais detalhes sobre isso, mas, enfim, o filme é aquilo ali, pronto, acabou. Dou uma nota 6.5 para Strange Harvest. Um falso documentário que tenta equilibrar os pratos entre a ficção e a realidade, misturando as duas e deixando bem claro que, sim, a ficção ela é pesada, ela é tensa, a realidade ela não está muito longe disso, né? Então, mesmo sendo um falso documentário, aquilo que eu comentei, né, não seria estranho se isso aqui fosse um documentário de verdade, por exemplo. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. He started wearing a mask. Bem, o filme, né, traz diferentes vítimas em diferentes épocas, né? O Mr. Shine, ele atua ali na década de 90, ele para um tempo, depois de vários anos ele volta e tem as cartinhas dele, as ameaças, vai morrer mais 10, aí morre 2 e vai morrer mais 8, e assim sucessivamente, né? Aí a morte da família, da menina na floresta, aí tem, por exemplo, uma morte que eu achei ali, toda a ambientação, toda a forma que o rapaz morreu ali, digamos assim, criativa dentro de um filme de terror, que é o quê? É uma piscina toda suja, com um monte de coisa, o rapaz ali boiando de costas e muitos, mas muitos sanguessugas, né? Os bichinhos ali, tanto no corpo dele quanto na piscina, uma coisa nojenta ali. Eles valorizam bastante essa cena ali para aproveitar toda a mise-en-scène, tudo que eles fizeram no lugar, né? E depois ver o corpo do rapaz na autópsia, um monte de buraco, e aí a mordidinha dos sanguessugas, né? Que forma um triângulo que lembra o símbolo pintado pelo Mr. Shine, que tem sim a ver com um ser cósmico ali que é adorado pelo serial killer, né? Então ele tá fazendo essas mortes aí na cabeça dele como uma espécie de adoração, de ritual, quem sabe para invocar, trazer esse bichão, enfim, vai saber, né? Mas ele segue aí na sua busca pelo desconhecido, pelo cósmico, através de morte, né, de pessoas inocentes. A polícia
através da narração, fala que eles chegaram à identidade desse Mr. Shine, sendo um cara chamado Leslie Sykes, né? Um rapaz ali que a cara dele já não é muito convidativa, né? Um cara, arrumaram um ator ali que dá medo mesmo, né? E aí eles vão trazendo, existiam poucos detalhes sobre o cara era um fantasma, o cara não pagava, por exemplo, imposto, então eles trazem durante o filme, né? Pouca coisa sobre ele, até porque deixando bem claro que esse Sykes, né, ele é um cara que dedicou maior parte da vida dele a essa jornada aí assassina, venerando esse ser aí que depois a gente vai descobrir o nome. Bem, tem determinadas mortes, como eu falei, né, um número de mortes enorme aqui, ao total do filme eles falam que são 14 vítimas que ele fez. Algumas mortes eles passam ali rapidinho, outras eles valorizam mais, como uma jovem que estava gravando um tutorial de maquiagem para a internet, lá em 2010, e aí ela estava sozinha em casa e o Sykes, né, o Mr. Shine, invade lá com aquela máscara toda torta dele, né, dispara contra a menina acaba não morrendo, vai ser internada, ele vai no hospital para matar a menina lá depois. He walks straight through the front doors, right? Tem também um rapaz que é segurança de uma loja que deu uma entrevista entregando ali quem era o Sykes e coisa e tal, que esse rapaz é capturado, torturado, o assassino lá tira a pele das costas dele, pendura num parque, e descobrem que o Sykes estava viajando o mundo durante muito tempo, né, atrás de livros de magia, roubou livro de magia, né, para, digamos assim, ter embasamento, quem sabe, para essas maluquices, loucura, psicopatia dele, só que não, né? E chegam, né, na identidade da entidade cósmica, né, do minhocão. Não estamos falando de Duna, mas é nessa pegada, né, um tal de Azragor. Lucas, Aragorn não sei se foi uma inspiração, mas o Azragorn era o bichão ali, o minhocão que o Mr. Shine venerava, né? Aí, quinta série. E depois de muita mastigação, repetição, aquelas coisas, porque o filme tem que dar esticada, ganhar um certo tempo, o Sykes invade uma casa, sequestra um bebê, lobotomiza o pai do bebê e a polícia vai atrás dele da floresta e tem a perseguição, troca de tiro e tal. Eles veem ali, né, os outros policiais dando entrevista e falando que via coisas no céu e que, né, a sensação era estranha. E bem, nessa troca de tiro contra o serial killer, ele é acertado, eles matam ele, encontram ele depois dos disparos ali morto, com sanguessuga na cara, né, o símbolozinho ali do triângulo. E vemos em algumas dessas imagens, quando eles olharam e filmaram o céu, uma fumaça, um negocinho, como se algo seria um portal que teletransportava o tal do minhocão pro Sykes, pro Mr. Shine, ia surgir ali um minhocão do céu e coisa e tal. Não se sabe, mas parecia algo de outro mundo, algo que iria se completar, mas com, digamos, a morte do Sykes, né, o negócio acabou não indo adiante. Recuperam o bebezinho, né, conseguiram salvar o bebê. E aí até o policial que tá narrando o filme todo ali, ele fala, né, beleza, fico feliz ali que ele foi detido, ele fez várias vítimas e tal, né, tem entrevista com as famílias ali das vítimas, enfim. E o policial fala, só que ele deixou várias perguntas, né, eu queria entrevistar o cara, eu queria saber o porquê, aonde que ele queria chegar, né, por causa de gay. E tem uma frase simples aqui que a família, o familiar de uma vítima fala, o Mr. Shine morreu, o serial killer morreu, levou minha filha e coisa e tal, mas ele vai viver para sempre. Porque o assassino, ele é sempre perpetuado, né? Na mídia, no boca a boca das pessoas, as pessoas lembram, né? Tá em todo lugar, fazem filme, fazem séries, né? Até dando aquela distorcida, aquela coisa, e nisso esses, né, assassinos, eles vão
continuando, né? A memória dele vai permanecendo, né? E é algo que até com true crime, coisa e tal, né, a gente vê por aí à torto e à direita. A mesma coisa rolou com um serial killer desse filme. E teve uma última carta do Mr. Shine que eles descobriram pós a morte dele, falando que ele voltaria, né? Que ele ia voltar para como que ele ia voltar, né? E aí é aquilo, o filme deixa isso nebuloso, mas a entidade poderia ter dominado aquele Leslie Sykes, né? Poderia ter tomado o corpo dele, estava fazendo aquelas coisas como uma ponte pro bichão vir dominar tudo. Isso tá escrito no filme, isso tá, né, ali, claro? Não, né? É um pitaco que eu tô dando aqui de final, através de uns detalhes, né? Umas falas, uns momentinhos aqui que o filme traz e que eu não duvidaria é essa linha que o filme queria seguir, né? Fim de Strange Harvest. E você, já tinha ouvido falar desse falso documentário, desse mockumentary? Já assistiu? Gosta do filme? Não gosta? Esperava mais? Você conhece outros mockumentaries? Eu vivo trazendo, né? Tanto falso documentários, quanto também documentários. Quero trazer um, inclusive, em breve, pesado. Então, fique ligado e indique outros aí nos comentários, tanto para mim quanto também para o pessoal que vai ler. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult, e se torne membro do canal, claro. Se você puder e quiser, link aqui na descrição, venha fazer mais parte dessa comunidade, também ajuda bastante o canal. Mesmo com um pouquinho, pode ter certeza que ajuda o trabalho a continuar, né? E pra gente continuar lançando 4 vídeos semanalmente. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, estão aparecendo bem aqui do meu lado. É só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.